Olá, tudo bem com você que está aqui me acompanhando nessa nossa live mais uma vez? Hoje, sexta-feira, terminando mais uma semana de luta, de trabalho, de esforço e vamos caminhando, porque o importante é não desistir, é não desanimar dos seus propósitos e objetivos, mas estar disposta a perseverar por aquilo que você acredita. Todas as segundas, quartas e sextas-feiras, se assim Deus permitir até o final do ano, nós estaremos aqui ao meio-dia trazendo uma mensagem, uma palavra especial para preparar sua mente e o seu coração para o ano novo, para o ano que vem. Porque nós não podemos entrar em mais um ano, ingressar ao futuro, sem antes nos prepararmos, sem antes nos projetarmos. A Bíblia diz que o coração do homem, quer dizer, do ser humano, pode fazer planos, mas a resposta certa vem do coração de Deus ou da boca de Deus. Ou seja, o homem, o ser humano, ele pode, ou seja, ele tem o poder e deve fazer planos. Ninguém pode viver sem se projetar, sem planificar os seus passos. E para você se planificar, não pode ter pressa, não pode ter ansiedade. Você tem que construir primeiro na sua mente, não apenas aquilo que você quer, mas como você deseja alcançar aquilo, ok? Pastor Rafael, Deus abençoe. Um abraço para a família, Deus abençoe aí o casamento, Rio Grande do Norte, Deus abençoe a todos. Então, nós temos que nos planificar, nos projetarmos primeiro, sem pressa, sem ansiedade, e como eu disse agora, repetindo para você, não basta apenas saber onde você quer chegar, mas também o caminho que você quer trilhar. Infelizmente, a religião, ela prega um imediatismo. Oi, Aisha, tudo bem? Que Deus abençoe você. A religião prega um imediatismo. Ou seja, vem aqui, coloca no altar, faz o teu sacrifício, faz o teu pedido, toma o banho de sal grosso, toma o banho de arruda e vai acontecer. Aí marca aquele dia e fala, hoje é o dia da vitória, hoje é o dia da vitória total, hoje é o dia da resposta, hoje é o dia daquilo. Oi, Luciana, tudo bom? Então a religião trabalha com imediatismos. Então a pessoa se prepara numa campanha, evangelística durante um mês inteiro, durante 15 dias, 20 dias, para aquele dia que foi dito que esse vai ser o dia da sua cura, esse vai ser o dia que seu marido vai se converter, esse vai ser o dia que as portas vão se abrir, e a pessoa cria aquela expectativa, faz a campanha, faz o voto dela, e quando ela chega naquele dia, o dia passa e nada aconteceu. Porque não é assim que Deus trabalha. Você não pode ter desejos e planos e jogar para Deus. Jogar para a responsabilidade de Deus. Não, eu quero tal coisa, mas Deus vai fazer. E Deus diz, não, é você que vai fazer. Deus, ele fala, olha, eu te dei um cérebro, olha tudo que eu já fiz. Eu te criei, te dei um cérebro com inteligência, capacidade, discernimento. Te dei 2 braços, 2 pernas. Te dei 2 olhos, te dei uma boca, te dei ouvidos. Quer dizer, eu te dei toda a capacidade para você ir, aprender, desenvolver a sua intelectualidade, desenvolver a tua espiritualidade. Mas se a pessoa ela não quer fazer nada disso,
Ela quer sim que no ano novo tudo seja transformado, tudo, o marido se converta, os filhos e tudo. Ela vai e joga para Deus, não, Deus vai fazer. E Deus fala, não. Porque toda transformação, ela é uma construção, pessoal. É como um quebra-cabeças, em que você vai juntando peça por peça, tijolo por tijolo. Lembra da parábola que Jesus contou sobre os dois fundamentos? Que ele diz assim, olha, o reino de Deus será todo homem, ele diz assim, todo homem que ouve, pois, e pratica a minha palavra será comparado a um que edificou a sua casa sobre a rocha. E aí vieram os ventos, a inundação, os rios deram com ímpeto contra aquela casa e ela permaneceu. Olha o termo que Jesus usou. Edificou a sua casa. Quer dizer, o cara construiu, o cara edificou, levantou tijolo por tijolo, ele foi edificando. Entende agora? Aí o pastor Rafael, concordo plenamente, é verdade. Então o próprio Senhor Jesus deu a dica de como que a gente constrói a casa. Não é Deus que vai construir, somos nós. Nós edificamos a nossa família, o nosso casamento, nós edificamos os nossos filhos, nós edificamos a nossa vida espiritual. Olha, não é o pastor da igreja que edifica você. Não é o bispo da igreja que te edifica. É você que tem que edificar a tua vida espiritual. E o maior erro que as pessoas cometem é delegar a sua responsabilidade para outro. Olha, pessoal, vou te falar uma coisa. Toda vez que eu fiz isso na minha vida, que eu deleguei a responsabilidade de outros para gerir a minha vida espiritual, para gerir as minhas finanças, sabe o que aconteceu? Eu levei um golpe. Tanto golpe financeiro como golpe espiritual. Tudo por quê? Porque eu deleguei para outros que eu acreditava que sabia mais do que eu. Então eu não teria, talvez, o trabalho de fazer aquilo ali. E a pessoa ou as pessoas para quem eu deleguei me deram um golpe. Isso fica como experiência para mim. Quando eu venho aqui falar com você, não é só, vou falar da Bíblia, não, eu falo da realidade. Eu falo da vida real, tá? A igreja virtual que nós fundamos com a minha esposa, a Igreja Real, ela tem esse nome exatamente por isso. A gente não vem aqui, seja pelo Instagram, pelo YouTube, inclusive, se você está acompanhando pelo YouTube, não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like antes de sair daqui. Isso é muito importante para a gente desenvolver, crescer a nossa presença aqui no YouTube. E você que vê no Instagram, que está comentando, né, como a Aisha está comentando, a Luciana, o pastor Rafael e outras pessoas, também deixa o seu coração, manda foguinho, manda coraçãozinho, porque isso aqui também engaja o que a gente está fazendo, né, e compartilha também, isso é importante, para chegar a mais pessoas. Então, nós não podemos delegar a nossa responsabilidade de edificar a nossa vida, seja ela financeira, casamento, matrimonial, familiar, não podemos delegar para outros. Isso é responsabilidade nossa. Então a pessoa diz, não, mas o pastor já sabe, não, mas aquele economista já sabe, não, mas aquela pessoa, aquele cara do banco já sabe. Sim, ele sabe, mas ele sempre vai priorizar o dele e não você. Então o que você tem que fazer? Você tem que aprender o que ele sabe. Você tem que descobrir o que ele sabe. Você tem que saber o que o pastor sabe. Você tem que saber o que o bispo sabe. Ele não tem que saber mais do que você tem que saber também. Porque a fonte de informação de Deus e de conhecimento que ele tem é a mesma que você tem aí aberta na tua casa, que é a Bíblia. Então por que o outro vai saber mais do que você? Se você quer ter um ano feliz, um ano de 2024 abençoado, vitorioso,
Então entenda que você agora tem que começar a edificar a sua vida. Se preparar. Entender que nada é da noite para o dia. Que nada acontece a toque de caixa. Que a vitória, a transformação, ela vem em ascensão. A cada escolha, a cada decisão acertada, a cada decisão inteligente, ouvindo a voz de Deus, a palavra de Deus, essas decisões que você toma são as que vão construindo a sua vida. Que vão te edificando seu casamento, seu lar. São essas escolhas. Que não são escolhas emocionais, escolhas que você tem ou que você faz na hora que você está muito alegre, ou muito triste, ou muito deprimida, ou muito entusiasmada. Não. Decisões que você toma baseado na palavra de Deus, na sabedoria que Ele te dá. Buscando em Deus a sabedoria de Deus para a tua vida. Para a gente terminar aqui e fazer a oração, deixa eu te falar uma coisa. Antes de falar, peraí, deixa eu ler aqui o que o pastor Rafael escreveu. Bispo, por isso que o sistema religioso não deixa as pessoas, muitas das vezes, raciocinar. Tem toda a razão. É o que Jesus fala, o meu povo padece por falta de conhecimento. É isso mesmo. As pessoas não conhecem os seus direitos diante de Deus, e aí o sistema religioso vai impor a sua doutrina para elas, e elas vão aceitar aquilo como se fosse a vontade de Deus. Aí quando vê que a sua vida não muda, que nada dá certo, aí a pessoa põe a culpa em Deus. Na verdade, a culpa é isso que o pastor Rafael falou, do sistema religioso. Eu vou te dar um exemplo. José, filho de Jacó. Veja bem, José era o filho caçula de Jacó. Ele tinha 17 anos. 17 anos. Deus tinha um propósito na vida desse rapaz. Deus tinha um propósito na vida dele. E por causa desse propósito, a inveja dos outros foi despertada. E os seus irmãos o venderam como escravo, sem contar nada para o pai. E disseram para o pai que o menino tinha morrido. Se você quiser ler essa história depois, de repente você até já viu a novela, o filme sobre José, está em Gênesis 41. Então os irmãos o venderam como escravo. E ele foi comercializado e foi levado para o Egito. Ele esteve 13 anos como escravo. Tá bom? Foram 13 anos como escravo e prisioneiro. Porque no meio dessa jornada ele foi para a cadeia. Ele foi preso. E ele não entendia por que tudo isso acontecia com ele. No entanto, ele se mantinha fiel ao propósito de Deus. Ele não se desviava do propósito de Deus. Ele continuava seguindo a vontade de Deus. E veja, olha, não tinha ninguém, não existia lei, não existia certo e errado, não tinha. A lei, a Constituição, o certo e o errado, veio depois de Moisés. Foi muitos anos depois. Então, José, ele não sabia ao certo o que era certo, o que era errado, o que agradava a Deus, o que não agradava. Então, ele seguia as boas práticas, os bons costumes, o bom caráter. Ele seguia o bom testemunho que o pai ensinou para ele. Quer dizer, ele não tocava em nada que era dos outros, não furtava, procurava não mentir, não enganar os outros, fugia das coisas erradas, fugia de problemas, ainda que os problemas buscassem ele. E ainda ele sendo um cara fiel, um cara idôneo, honesto, ele foi preso. E ele continuava fiel e leal. Ele continuava com as boas práticas, os bons costumes. Ele podia chutar o pau da barraca, como muita gente faz.
Ele podia se revoltar com Deus, se revoltar com o mundo, falar, quer saber, já que sendo bom, sendo fiel a Deus, tudo dá errado, então quer saber, eu vou errar para dar certo. E não, ele continuava fazendo o que ele acreditava. E Deus não se manifestava ainda porque não era o momento. Olha, foram 13 anos. 13 anos em que José ia pavimentando o seu caminho, edificando o seu caminho. E se tornando conhecido. Porque ele trabalhou na casa de um oficial do rei. Então, ele ali se tornou conhecido por esse oficial. Quando ele foi preso, ele se tornou conhecido dos carcereiros e de todos que trabalhavam, que formavam aquele sistema prisional. Ele se tornou conhecido pelo seu caráter. Junto com ele foram presos alguns servos do rei acusados de traição. E esses servos conheceram o caráter e a capacidade de José. Quer dizer que Deus, ele nunca o abandonou. E aí, depois que o faraó teve um sonho e ninguém conseguia revelar, um dos servos de faraó se lembrou de José, lá na cadeia, que tinha revelado o sonho dele. Então ele disse, olha, tem um rapaz lá na cadeia que ele tem o Espírito de Deus e que ele revela os mistérios dos sonhos. Olha só que coisa, hein? Boa tarde, Renata. Eu ouvi o seu áudio, tá? Eu ouvi o seu áudio. Então, acredita que Jesus já tocou em você, já curou você e tudo já deu certo em nome de Jesus, tá? Então, no momento apropriado, em que ele foi levado até o rei, depois de 13 anos de sofrimento, de luta, mas se fazendo conhecer no Egito por outras pessoas que seriam testemunhas dele diante do faraó, como esse servo, ali ele não apenas revelou o sonho do faraó, como ele teve uma ideia. E essa ideia que veio de Deus mudou a vida do Egito e mudou a vida de José. E aí ele se tornou governador do Egito. É muito fácil alguém falar, não, mas José foi de escravo a governador, como se isso tivesse acontecido em um dia. E não aconteceu, pessoal. Foi uma construção de 13 anos de luta. Até ele chegar ao amadurecimento pleno, estar preparado para se apresentar diante daquela autoridade e não apenas revelar o sonho daquele homem, mas também aconselhar o faraó. E a Bíblia diz que Deus colocou José por pai de faraó. Olha que coisa incrível. Então, tudo que você quiser para 2024, 2025, comece a edificar hoje. Está dando errado? Ó, bispo, está dando tudo errado para mim. Continue perseverando, minhas queridas. Meus queridos, continue perseverando. Se você acredita naquilo que você quer, você acredita naquilo que você faz, persevere nisso, insista. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Quem já falou isso? Quem já ouviu alguém falar isso? Pois é, água mole em pedra dura. Você tem que continuar batendo, tem que continuar insistindo, tem que continuar lutando. Porque as oportunidades vão aparecer enquanto você estiver lutando. Ok? Enquanto você estiver lutando. No momento que você parar de lutar, no momento que você parar de acreditar, as oportunidades não virão. Ou se elas vierem, você não as poderá aproveitar. Simplesmente porque desistiu do seu propósito. Então não desista. Não desista. Eu dou para você o meu exemplo e o exemplo da minha esposa. Muitas coisas difíceis aconteceram na nossa vida
ao longo de anos. E nesses últimos 3 anos, eu confesso para você que foram os piores 3 anos da nossa vida. Você fala assim, nossa, bispo, vem falar. Eu tenho que falar para você. Esses 3 anos, de 2020 até 2023, foram os piores 3 anos da nossa vida. Foram anos em que a gente praticamente não ganhou nada, a gente só perdeu. Só perdeu, pessoal. A gente perdeu dinheiro, a gente perdeu, a nossa igreja teve que fechar, a gente perdeu um monte de coisa. A única coisa que a gente não perdeu foi a nossa fé, a nossa confiança. E ainda não tendo um altar físico para pregar, às vezes a gente vai, tem um convite de um pastor amigo, né? Domingo agora nós vamos estar às 18 horas em Itaquaquecetuba, na Lagoinha, na Igreja Batista da Lagoinha de Itaquá. Nós vamos estar lá pregando na igreja de Itaquá. E quando recebemos um convite, nós vamos e tudo, mas não é a mesma coisa, não é? Mas independente de ter um altar físico, um templo, nós transformamos o nosso celular em altar. Transformamos o computador em altar, o celular em altar. O Instagram, o YouTube, o Facebook, transformamos em altar. Porque você não pode desistir. E as oportunidades, elas vão chegando para quem não desiste. Tanto é assim que, em meio a todas essas lutas, a editora Chave Mestra entrou em contato com a pastora Andréia, né? Como a gente já falou aqui, e a convidou para escrever um livro para a editora. Olha, se eu disser para você, a pastora Andréia ela é boa de escrita, ela gosta de escrever, tá? Ela é poetisa, pastora Andréia, ela é poetisa, hein? Ela faz poemas, poesias, ela gosta de escrever bastante. E do nada, de repente, uma editora de livros ligou para a pastora Andréia e a convidou para escrever esse livro. E ela foi, aceitou o desafio e escreveu. Que em breve a gente vai ter o lançamento aqui e daqui a pouco a gente vai colocar o link também para quem quiser adquirir, você que é de outro estado. É um livro para todas as pessoas, mas principalmente para mulheres cristãs que estão passando por momentos terríveis na sua vida e até pensando em desistir de muitas coisas, perdendo a sua fé. Esse livro vai mudar a sua perspectiva, vai mudar a sua cabeça. Você pode ter certeza disso, ele é muito envolvente, vai mudar a tua mente. Mas o que eu quero fazer você entender é o seguinte: se nós simplesmente tivéssemos cruzado nossos braços e desistido e dizendo, coitadinho de nós, tudo deu errado, pobrezinho, ai que vida difícil, e querendo que as pessoas tenham pena de nós e desistindo de tudo, isso não teria acontecido. A oportunidade não teria se apresentado, porque a editora de livros encontrou a pastora Andréia no Instagram. Sinal de que não paramos, continuamos. E é assim que as oportunidades vão aparecer para você. Não desista de sonhar, não desista de ser alguém, não desista do seu casamento, do seu filho, da sua filha, não desista dos seus sonhos, do seu negócio, dos seus empreendimentos, dos seus estudos, não desista da sua fé, não desista. Porque quando você menos esperar, seu telefone vai tocar, você vai receber uma mensagem, uma oportunidade vai chegar, mas ela não vai chegar enquanto você não estiver preparado. A oportunidade se apresentou para José, mas no momento que ele estava maduro e preparado para aquilo. Então, toda essa luta que você está passando é Deus te amadurecendo, te preparando. Não é para você se destruir, pensar que vai morrer. Não vai.
Deus está te preparando, te amadurecendo, porque quando a oportunidade chegar, você vai aproveitar. Você não vai perder. E aí sim, você vai ser honrado com força, com força. E eu estou falando isso baseado na palavra de Deus. Ok? Vamos orar? Vamos? Então, fecha os seus olhos aí agora, vamos aproveitar. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus. Eu intercedo por todos os aflitos, todos os sofridos. Eu intercedo por todos aqueles que não têm forças, que estão até pensando em desistir ou já desistiram de muitos sonhos. Ensina para esse homem, essa mulher, que eles têm que desistir de desistir e permanecer fiéis ao seu propósito, ao bom caráter, à tua palavra, fiéis aos seus sonhos, aos seus projetos, ainda que pareça difícil, porque o Senhor é Deus e o Senhor não faz nada da noite para o dia. O Senhor nos prepara, nos treina, nos amadurece, nos capacita para então apresentar a oportunidade da nossa vida. Coloca a tua mão sobre todos, meu Pai. Cura todos os doentes, todos os aflitos, liberta todas as pessoas, faz um milagre na vida de todos que chegarem até aqui, seja pelo Instagram ou pelo YouTube. Em nome de Jesus, amém, amém e graças a Deus. Amém, gente? Pessoal, antes de terminar, quero lembrar para você que está aqui, olha, aqui no Instagram ou no YouTube, não esquece de deixar o coraçãozinho, foguinho, mandar aqui o seu coração. Se inscrever no nosso canal, deixar sua curtida também, para nos ajudar a crescer cada vez mais no nosso trabalho espiritual, né, de pregação do Evangelho. Nós fazemos isso aqui com toda sinceridade e sem nenhum interesse. Não tem nenhuma segunda intenção no que a gente faz, tá bom? E se você acredita na nossa sinceridade, acredita naquilo que a gente faz, pessoal, torne-se um anjo patrocinador desse ministério. Eu vou deixar daqui a pouquinho aqui na descrição, vamos ver se eu consigo hoje fazer isso, a chave Pix, a agência e a conta do Banco Bradesco, a conta oficial da Igreja Real da Glória de Deus, onde você pode hoje fazer uma doação, fazer uma oferta, o melhor que você puder, como há pessoas que fazem ofertas de 300, de 500, de 800 reais, há pessoas que fazem de 10, de 5, pessoas... Não importa o valor, desde que você faça de coração e com gratidão, eu tenho certeza que Deus ele vai te abençoar, ok? Gente, Deus abençoe a todos, fiquem firmes, 2024 está chegando e olha, vai ser o ano da reviravolta. Você crê nisso? Ano da reviravolta. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus, tá? Fiquem na fé.